Olá, olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Manutenção em Ação. Hoje comigo em Mar, a gente, você já deve ter percebido, a gente tem variado aqui algumas pessoas, né? Pessoas que fazem parte do nosso time para poder falar um pouco de manutenção com vocês. E o objetivo de trazer pessoas diferentes é porque a gente consegue trazer pontos de vista diferentes, experiências diferentes. E como todos já trabalham com essa atividade, né, de manutenção já há um tempo, a gente vê que agrega mais ainda colocar essas pessoas para poder fazer esses eventos com a gente aqui, né? Então, o Jonatas, o Anderson, o Fabrício e o Igor, como sempre, aqui também, né? Então, o que acontece? Hoje, né, quando o pessoal me perguntou qual que seria o tema, né, da live de hoje, e eu fiquei pensando muito em que fazer, em que falar. Eu lembro que eu pensei em alguma coisa sobre matriz chá e tudo mais. Porém, eu parei para pensar assim, cara, é, a gente nunca falou, talvez aqui, até o que onde eu me recorde, de como convencer, né, o meu gestor que eu preciso trocar de software de manutenção ou que eu preciso de um software de manutenção, no caso da empresa, eles não têm que trabalhar com Excel, né? E por que que eu resolvi colocar isso aqui? Por alguns motivos. O primeiro é que a gente lida diariamente com essa necessidade que as empresas têm muitas vezes de utilizar um software de manutenção, de contratar, seja para poder implementar um do zero, onde já não tinha, e muitas vezes também para poder substituir ou então complementar, né? Eu digo complementar porque muitas vezes a empresa utiliza ali um módulo de um sistema, de um RP, e acaba que muitas vezes o sistema não está com uma aderência à gestão de manutenção, e aí ela quer um novo sistema que para que pudesse ser integrado com esse RP, seja extraído as informações e passe para lá, porque o RP é o sistema, né, oficial, muitas vezes da empresa, e é onde consta várias informações sobre pessoas, apontamentos, custo, depreciação de equipamento, e tem N motivos, né? Então, acaba que eu falei assim, poxa, vou levar isso aqui, porque principalmente assim, essas empresas que trabalham com um software muito grande e que às vezes enxerga que o sistema não atende ela 100%, ou ao mesmo tempo também aquelas pessoas que não têm nenhum, vê a necessidade, porém é, é, não sabe por onde começar, não sabe por onde convencer, entre aspas, né? Vamos dizer assim, a gestão de que um software de manutenção ele é importante para aquele momento lá da empresa, tá? Então, o que acontece, pessoal? Então, primeira coisa, por que, né, na verdade, assim, né? Por que que um software de manutenção e não, por exemplo, o Excel? Um primeiro exemplo aqui. E são parentes. Eu vou falar um pouco aqui sobre o como convencer, né? Os argumentos que você pode utilizar. Só que eu sei que várias pessoas que estão ouvindo a gente aqui trabalham em empresas com situações diferentes, né? Então, para começar, existem empresas que já têm um software de manutenção, tem empresas que não têm um software de manutenção. Então, o primeiro ponto se você, eu vou falar, né, um pouco assim, a diferença, a importância, e eu vou colocar aqui vários pontos, né, é, que pode ser que faça sentido para você ou não, mas que você se identifique. Tenho certeza que vai se identificar com alguns deles. E aí você pode utilizar desse item, destrinchar, vou falar aqui um pouco como, e levantar informações que possam auxiliar, por exemplo, você a pedir o seu sistema para a empresa e conseguir essa aprovação, tá? Então, a ferramenta mais utilizada hoje, quando se tem algum tipo de gestão, é o Excel, né? E por que o Excel? O Excel porque ali é uma ferramenta que é gratuita, vamos dizer assim, porque muitas vezes ela já vem com um pacote Office, já é algo que a empresa já paga por ela e não teria a necessidade de contratar um sistema novo, né? E contratar um pacote Office por inteiro, né? É mais barato que você contratar um software de manutenção. Não significa que é mais barato que é a melhor solução que tem, né? E o software de manutenção, o Excel, ele consegue te levar até um certo ponto. É, de um determinado ponto para frente é meio difícil de você trabalhar, né? Então, por exemplo, geração automática de OS, ele não vai gerar o OS de maneira automática para você. No meu caso, por exemplo, né, eu lembro que quando eu trabalhava com Excel, eu tinha várias pastas com as minhas OS preventivas do plano de 52 semanas por semana,
Eu tinha que ir na planilha do plano de 52 semanas, conferir as OS que iam ser executadas, por exemplo, daqui uma semana, duas, três para frente, e dar Ctrl+C, Ctrl+V nessas OS, para que eu pudesse imprimir elas depois e enviar para o pessoal uma em branco, né? Imprimir uma em branco para que pudesse executar e a gente fosse levantar depois. Então, esse é um ponto. Às vezes, ok, eu consigo compilar, eu tenho uma ordem de serviço, eu vou dar baixa nela no Excel, por exemplo, mas às vezes você não consegue compilar várias informações, você vai ter várias planilhas diferentes ou abas diferentes, e você pegar, por exemplo, imagina várias ordens de serviços de uma planta e compilar isso tudo no sistema é muito complicado de se fazer, tá? É muito difícil. Então, esse é um primeiro ponto, né? E no caso de a empresa já ter um RP, por exemplo, que tem um módulo de manutenção, mas o módulo de manutenção não funciona. A premissa básica que eu tenho é que o RP é uma ferramenta muito importante porque ela controla várias coisas na empresa. E principalmente ali a questão de materiais, principalmente a questão de depreciação, todo o processo de compra. E para muitas empresas é um fator determinante para que a empresa, por exemplo, consiga algum investimento, para que ela esteja na bolsa de valores. Então, ela é um pré-requisito, tá? Então, existe essa necessidade. Só que o grande detalhe é que, na grande maioria das vezes, a empresa compra o RP não por causa da manutenção, ela compra por todas as questões tributárias, fiscais, financeiras, que acredito que o sistema seja muito bom. Minha esposa mesmo trabalhou com uma grande empresa que eu acreditava que o módulo de manutenção não era muito bom e ela fala para a situação dela era perfeita. Eu tenho a crença de que é perfeito porque ele foi desenhado para aquilo. E aí, como existe uma necessidade, a empresa acaba criando um módulo e que ela oferece no pacote do todo para a empresa e acaba que a empresa muitas vezes compra, né? O outro ponto com relação a isso é que muitas vezes o cara que desenvolveu ali o software, né? Ele é um cara que não viveu na prática as dores do cara de manutenção. Então, às vezes, ele não entende muito a dinâmica da manutenção. E por isso, muitas vezes, o sistema ele se torna muito moroso, a gente precisa trabalhar muito mais para a ferramenta do que a ferramenta trabalha para a gente, tá? Então, esse é um grande ponto que a gente vê, e aí você precisa começar a medir alguns itens, por exemplo, para provar que, por exemplo, você trocando de sistema, ou você com um sistema, né, caso você utilize o Excel, medir o tempo que você gasta para fazer determinada atividade e com o sistema quanto tempo que você pode melhorar com aquilo ali, tá? É claro que, né, às vezes você já vai ter o tanto que você gasta. Você precisaria, com contato com as empresas que fossem conversar, identificar quanto tempo que você precisaria para fazer determinada atividade, que facilitaria todo o seu processo de gestão de manutenção e automatização. Vou dar um exemplo nosso aqui, tá? Não vou citar nomes, mas existe um RP no mercado, uma grande empresa, que para poder gerar, por exemplo, um plano de manutenção, você precisa passar por 16 telas, tá? Um plano de manutenção no equipamento. No Melvin, você precisa passar, por exemplo, por duas telas só, tá? Você precisa passar somente por duas telas. Só um minuto. Deixa eu ter um probleminha aqui. Só colocando no silencioso no telefone, desculpa. Você precisa passar por duas telas somente, né? E nós criamos um processo que você consegue replicar todos os planos de manutenção. Então, isso facilita muito o processo, né? De execução, e não só na questão da execução da execução do software, né, da manusabilidade, mas quando uma empresa contrata um sistema, o que ela quer? Ela quer acelerar o processo que vai fazer com que ela obtenha já resultados do sistema, né? Porque isso é difícil aprovar, depois você tem que justificar que foi válido aquilo ali. Então as pessoas querem, por exemplo, implementar para anteontem, não é nem para ontem, né? O sistema. Então, a primeira. Então, assim, então, basicamente essa diferença, né? A questão da empresa que tem o Excel e a empresa que às vezes tem o software de manutenção, tá? Então, primeiro ponto, assim, né? Uma vez, a gente aqui, toda vez que a gente vai conversar, às vezes apresentar o Melvin, até mesmo para uma pessoa que não é da área de manutenção, para poder facilitar o entendimento, tá? Então, o que eu normalmente o que eu falo com as pessoas é o seguinte: todo mundo aqui, né, ou não tenha, ou então conhece alguém que tem, né, um carro, como você controla a manutenção? Basicamente, a gente tem ali um selinho que a gente coloca no painel do carro, que a cada X quilômetros, ali 10 mil em média, né, a gente vai ter que parar o carro para poder executar a preventiva daquele KM. Pode ser que às vezes seja só troca de óleo, filtro, ou só inspeção, ou às vezes vai ter troca de vela, troca de correia, enfim.
vai ter N coisas, mas aqui, o que serve é aquilo lá porque já tá uma informação já na cabeça de todo mundo que eu tenho que parar normalmente a cada 10 mil, já quando já der 9 ali mais ou menos, vou ficar de olho e quando chegar próximo das 10 mil horas, um pouco antes, já vou fazer um contato com a oficina, com a concessionária, vou levar o meu veículo lá e eu vou fazer manutenção. Esse é o mundo ideal, né? Então, assim, quantas vezes a gente não esquece, às vezes, nem que pode estar na margem do 1.000 para mais, 1.000 para menos, mas às vezes você está com 11, 10.400, 10.500, e só aí que você viu, por exemplo, aí você tem uma viagem para fazer, e a viagem é tipo amanhã, aí você fica naquele cálculo, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu troco o óleo agora, será que eu corro risco? Porque, apesar de você ter a medição, existe a questão que é você sempre olhar aquilo ali, né? E verificar. E para mim, certas coisas que estão na nossa frente constantemente, que não mudam, a gente acostuma com aquele layout, né? Então, a nossa cabeça, a nossa mente, ela já está acostumada com aquele selo. Então, não necessariamente toda vez você vai entrar lá e você vai olhar para o selo, entendeu? A não ser que você crie um automatismo para poder fazer isso com uma certa constância, né? Mas a grande maioria das pessoas, eu acredito que não faça dessa maneira, tá? E, além disso, né? Então, além desse controle que pode ser falho, porque você está dependendo de uma mão de obra de uma pessoa, né, de um humano para poder fazer isso, imagine também na situação de você ter 10 carros, né? Você ter 50 carros, você ter 100 carros, por exemplo, uma frota de 200, seja carro, seja caminhão, né? Vai ser muito mais difícil você fazer esse controle, porque cada um vai ter uma rodagem diferente, cada um vai estar num checklist diferente, você vai ter que checar todos eles, verificar qual que é a preventiva, qual que vai ser o plano daquele momento para poder gerar, vai virar um samba do crioulo doido, entendeu? Então, então, e aí eu tô dizendo questão de carro, tô dizendo que carro e frota, né? É porque é só para exemplificar, baseado na nossa realidade, né? Que o carro está muito mais próximo da gente, uma máquina que a gente utiliza constantemente, o ônibus também, meios de transporte, e que eles necessitam de manutenção. Então a gente gosta de pegar o quê? Esse exemplo para trazer as pessoas para a realidade, e depois a gente transfere para a realidade de uma indústria, né? Agora, o seu carro é importante? Seu carro é importante. Se você vai viajar com ele, por exemplo, eu viajei no feriado com minha família, se o carro dá um problema na estrada, pode gerar um transtorno muito grande, às vezes o sinal não pega, às vezes você precisa rebocar o carro. Agora, da mesma maneira que é para a gente, imagina para uma indústria também, né? Onde você tem, eu, por exemplo, trabalhei em refinaria, cara, milhões de reais quando você tem parte do seu processo que pode parar, milhões de reais de prejuízo, né? Então a gente tem que evitar tudo isso porque existe o custo da manutenção corretiva, mas tem o custo da não produção também, tá? E isso é algo que as pessoas muitas vezes não verificam, tá? Então, primeiro ponto assim é, é, que, que que eu gostaria de que vocês colocassem, né? Primeiro, eu vou colocar como uma pergunta, né? É, como, deixa eu mudar aqui, como seria controlar a manutenção de 100 carros. Mas isso basicamente só para você ter uma ideia, para você parar para raciocinar um pouco e se situar aqui, tá? Não necessariamente precisa levar isso para o pessoal. Agora, beleza, tá? Então isso é uma coisa para que. Exemplo, tá? Por que às vezes essa pergunta é importante também? Porque às vezes você consegue contextualizar, por exemplo, o seu gestor, o gerente responsável pela manutenção, que nem sempre é um gerente de manutenção. Às vezes você vai trabalhar numa empresa que a sua produção ela a sua manutenção é subordinada à produção. Muitas vezes é uma empresa familiar que você tem um acesso muito grande, muito próximo, às vezes até os donos da empresa. E se tratando de empresa familiar, existem questões como a empresa sempre trabalhou assim, por que eu vou mudar agora, né? A percepção que eu tenho em algumas empresas que eu já trabalhei e conversando com outras empresas também, é que muitas vezes, né, hoje em dia, acaba que empresas familiares, algumas delas existem pessoas que no processo sucessório, ela tem uma visão mais aberta para a tecnologia e pelo controle, então ela está mais apta a sentar e ouvir para trazer novas ferramentas para a empresa e enxergando isso como um investimento, um aumento de competitividade que o produto dela vai ter no mercado e não necessariamente pelo custo que vai ter. Custo por custo
custo por si só, tá? Só que não é sempre que isso vai acontecer, né? Às vezes o cara, ele não só o gerente, mas o dono da empresa, ele não tem muita noção de manutenção, então a gente precisa o quê? Fazer analogias para que ele consiga entender. Aí, assim, é lembrar da Bíblia, né? Então, não sei qual religião que você está assistindo aqui, qual que é a sua, mas não sei se você crê também, mas independente de se crê ou não crê, eu acho que vai concordar comigo que Jesus Cristo utilizou muito de parábolas, né, de analogias para poder fazer com que as pessoas entendessem. E a gente faz isso constantemente, né? Então, quando a gente vai conversar com uma pessoa que não é da área de manutenção e a gente tem que convencer ela de certa forma, às vezes é interessante a gente trazer, situar essa pessoa numa realidade próxima a ela, para depois trazer para a realidade da empresa, para ela conseguir assimilar isso de uma maneira melhor, tá? Então, beleza. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é essa. Agora, a segunda pergunta que é interessante, estou com uma colinha aqui, tá, pessoal? Por isso, eu estou olhando aqui para baixo, a sua empresa é certificada por algum selo de qualidade? E aí pode ser ISO 9001, pode ser ISO 14001, não só certificada, mas às vezes ela, por exemplo, ela é regulada, né? Às vezes você tem ali os vasos de pressão eles são regulados de acordo com a NR13, entendeu? Então você tem esses planos de manutenção, eles estão sendo executados dentro do prazo? Como que você lembra disso? Você tem atraso? Então, normalmente, né, a empresa, ela ser certificada, a grande maioria dos selos de qualidade irão exigir que a empresa tenha algum tipo de controle de manutenção. A primeira vez que eu fui trabalhar com manutenção foi porque a empresa recebeu uma não certificação, uma não conformidade na ISO, a gente já falou isso aqui algumas vezes, para quem não falou, só vou repetir aqui brevemente, de que a empresa, na verdade, não tinha um controle de gestão de manutenção. Ela tinha um setor de manutenção que era puramente corretiva. Então, a empresa teve um prazo de 1 ano para poder implementar um setor que fizesse a gestão de manutenção, gerasse os históricos das atividades e garantisse que as inspeções preventivas, lubrificações, elas fossem executadas, tá? Então, se você tem um selo de qualidade, eu procuraria ler, por exemplo, se existe é, esse pré-requisito, tá? Se a empresa é certificada para ISO, eu vou dizer para vocês aqui que você tem que ter algum tipo de controle, tá? Que isso vai te ajudar a comprovar, né? E aí, né, muitas vezes não é nem por questão de custo ou por A mais B ali, né? Porque, cara, a norma falou que eu tenho. Então, assim, se eu quero ter esse selo de certificação, se eu quero ter esse selo, eu preciso ter isso aqui. E o outro ponto importante também é que. É que. Peraí, que fugiu aqui agora. Com relação ao selo da ISO, se não for pelo prazer, vai pela dor, então, porque, cara, você precisa ter, a empresa não vai perder isso aqui. Não sei se, vocês que estão assistindo aqui, vocês já foram auditados pela ISO, cara, mas eu já fui auditado e os caras fazem muitas perguntas e os caras vão no mínimo detalhe para poder identificar, para ver se o processo realmente está sendo feito ou não, tá? Pelo menos as que eu passei nunca foram auditorias, vamos dizer assim, para inglês ver, né? Ah, vou fazer uma meia boca aqui, uma meia sola, e o cara vai fazer meia dúzia de perguntas e tá tranquilo. Para mim nunca foi, tá? Então é bastante importante, até porque, né? Para você buscar as informações, você precisa ter um processo. E quando você tem um sistema informatizado, buscar as informações é muito mais uma maneira muito mais fácil de você fazer isso. Seja carteira de serviço, seja um histórico de atividade, seja o plano de 52 semanas, seja indicadores que você vai levantar, seja histórico de falhas, seja, cara, tudo que você queira fazer. É muito mais fácil você fazer por lá, uma vez que já está direcionado, do que propriamente fazer pelo pelo Excel, tá? E aí, já trazendo outra coisa aqui para baixo, vou colocar aqui, olha, quanto tempo você demora para encontrar um documento de um ativo na sua empresa? O que acontece? Por que isso, pessoal? Da mesma maneira que você vai ser auditado, pode ser que você tenha uma necessidade
não digo diária, mas periódica, de fazer levantamento das atividades que são executadas em campo. E o quão fácil que é você encontrar isso, né? Então, por exemplo, às vezes é um desenho técnico. Você hoje tem desenho técnico digitalizado. Se você tiver e criando uma lógica de numeração, uma lógica de passos, ou até dentro do sistema, muitas vezes você consegue fazer isso, fazer os uploads das informações. Você já faz no ativo, por exemplo, você já filtra todas as informações lá e já consegue ver todos os arquivos técnicos que você tem, né? Então fica tudo muito mais fácil. Agora, às vezes, você vai ter, tipo, às vezes você vai ter numa pasta, num papel que vai estar em um determinado lugar, que pode se perder muitas vezes, a informação, que você vai procurar e você não vai achar. Eu já sofri muito com isso, ter várias aquelas pastas de arquivos, né? E que você tinha que colocar todas as informações lá, aí você precisa sentar, porque com o tempo da correria da manutenção, você não vai colocar certinho, por exemplo, na ordem por ordem. Pode até colocar, eu acho pouco provável, né? Você colocar numa pasta um equipamento, separar por datas ali, que vai chegar no momento que você vai pegar aquilo tudo na rotina. A norma normalmente exige que esteja organizado em algum lugar. Não lembro agora o prazo que um documento impresso precisa ter, eu acho que varia isso de norma para. Acho que tem uma variação de acordo com o selo de qualidade, norma, agora de cabeça não lembro. Mas você vai ter aquilo ali guardado e você vai torcer para que esteja realmente lá de fato. Se estiver dentro do sistema, não, está muito mais fácil de você encontrar, de você buscar. Você pode utilizar um ou dois filtros, você acha a informação a OS que você quer. Se você quer um ativo, você já consegue achar todos os OS do ativo. A grande maioria das ferramentas hoje, ela vai ter um processo de busca de texto que você consegue puxar tudo, então, todas as informações ali daquele ativo, então é muito mais tranquilo de você fazer, né? Por quê? Um outro ponto, né? Imagina que você vai fazer um planejamento de uma OS, você já sabe que aquele serviço já foi feito, né? E para você achar aquele serviço, né? Eu já trabalhei com grandes paradas e a gente utilizava muito de OS antigas, de execuções antigas, para poder planejar as atividades que a gente iria fazer. Porque eu lembro que quando eu trabalhei com grandes paradas, é, a pessoa que trabalhava comigo, eu tinha acabado de começar, por exemplo, na empresa, o meu par estava naquela área de planejamento há cerca de 2 anos, mas tinha alguns equipamentos que a gente não tinha mexido com ele ainda, a gente não tinha feito a reforma dele, né? E aí a gente buscava esse histórico para poder levantar, qual guindaste que foi, tem algum desenho, algum croquis de como ele foi posicionado, a listagem de material está aqui, qual que é o código no RP desse material para eu solicitar. Então a gente buscava todas essas informações. Agora, se você tiver isso tudo no papel, aí é o que eu estou falando, cara, imagina, às vezes é uma manutenção que você fez, sei lá, 5 anos. Vamos supor que a cada 4 você precisa pegar todos aqueles arquivos, que é a obrigatoriedade, por exemplo. Você vai arquivar, mas não vai ficar arquivado na empresa, vai arquivar naqueles galpões que o pessoal coloca os papéis lá e tudo mais. Imagina você ter que ir lá buscar essa informação. Então, o quanto de tempo que você gasta hoje buscando informações que tivesse o sistema seria muito mais fácil, é um indicador que você pode medir para poder informar o seu gestor ali, para justificar o tempo que você vai economizar com aquele sistema, tá? E aí, pessoal, já antecipando aqui, eu estou antecipando algumas coisas aqui conforme eu estou direcionando do que eu coloquei, como o script aqui da live de hoje. Muitas vezes as pessoas possuem uma certa relutância, por exemplo, de que, cara, se eu economizar tempo para uma coisa que eu já faço aqui, por exemplo, vamos supor que você tem uma pessoa que ela é específica só para dar baixa em ordem de serviço, tá? E aí você vai utilizar o aplicativo de celular agora, e você não vai precisar mais de uma pessoa para dar baixa. Aí o cara pode pensar assim, putz, aí eu vou perder meu emprego, né? Eu acho que não é bem assim que as coisas acontecem, sabe? Porque é, você pode ser que não precise de um controller, por exemplo, para poder fazer esse levantamento de informações, mas você pode, às vezes, deslocar esse cara para uma área de planejamento, por exemplo. Às vezes você tem uma área de planejamento deficitária que precisa de um profissional e você consegue remanejar, readequar o seu time ali. É um exemplo, o cara pode ser um programador também, ou então, às vezes, é um cara que gosta de área, às vezes o cara está buscando uma oportunidade, você pode puxar o cara para inspeção. Existem várias possibilidades para isso. Então, é pensar que na melhoria do processo e no desenvolvimento pessoal também, que você não é questão de perder o emprego, ganhar em headcount, mas sim você
talvez sair daquela função ali e buscar novas oportunidades que de fato vão fazer com que você cresça na sua carreira profissional, tá? Então, sem essa de pensar que, economizei tempo, eu vou cortar pessoas. Não, pode ser até que, na verdade, você vai precisar de mais pessoas, porém em qualificações diferentes e porque outros trabalhos vão acabar surgindo também, tá? É, um outro item aqui é como são geradas as suas OS preventivas. Tá? Por que isso, né? E já vou dar um exemplo, aí eu vou complementar o exemplo que eu dei aqui no início, né? No caso dos carros, dos carros, das frotas, né? Cara, imagina no Excel você ter que pegar só do plano de 52 semanas sem ficar gerando essas OS na mão. E detalhe, né? Você vai ter que inicialmente, num plano de 52 semanas, verificar se é o momento de fazer, de executar aquela OS na próxima semana, para depois você pegar aquela OS de fato e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, como eu falei aqui. Estou dizendo isso para vocês porque eu passei, se eu não me engano, cerca de 8 meses na minha vida fazendo isso. Eu trabalhava com Excel. Então era um trabalho dobrado. E, cara, assim, todos nós estamos sujeitos a erros, né? Principalmente no quesito, às vezes, de ou esquecer uma ordem de serviço, ou então, às vezes, ela não ser impressa, se às vezes seu controle é único e exclusivamente pela impressão, se o cara não recebeu, o cara não vai executar, e aí você pode gerar uma demanda maior para você. Então, falhas humanas irão acontecer e a gente precisa evitar sempre que possível que elas aconteçam. Contornar utilizando recursos para isso, camadas de segurança, né? Então você pode ter uma, pode ter duas, pode ter três, pode ter várias no processo ali. Às vezes você tem a programação semanal, que a OS vai estar lá. Se a OS não for impressa, você vai estar lá na programação semanal lá do cara. Você pode verificar isso durante a semana. Existem várias maneiras disso, mas é um item importante, porque eu gastava, cara, para gerar uma programação semanal era cerca de 4 dias da minha semana para fazer a programação semanal. E só para gerar essas preventivas, eu ficava ali por conta de 2 dias e cerca para poder fazer tudo isso, tá? Abrir elas, gerar, passar para programar com o pessoal, colocar na programação semanal. Então, demorava um tempinho só essas preventivas aqui. Então, é algo que você pode verificar quanto tempo que você gasta hoje, como elas são geradas e quanto tempo que você gasta para poder gerar essas OS preventivas hoje sua do plano de 52 semanas, tá? Um outro ponto aqui, quanto tempo eu gasto para passar minha OS para o PC? O que acontece, pessoal? Aqui a gente vai entrar em situações diferentes também, e aí cada um tem que avaliar o seu caso, né? Hoje, o software de manutenção, você já possui aplicativo de celular que permite que você consiga ver toda a carteira de serviço por lá, você consiga buscar OS por lá. No caso do Melvin, existe a programação semanal, que o cara consegue ver a programação por lá, e ele consegue fazer todas as indicações, colocar os conformes e não conformes, verificar os procedimentos padrões, fazer inserir os recursos que ele utilizou dentro do aplicativo de celular. Você ganha e muito, tá? Com relação ao cara que vai ter que ficar dando baixa em ordem de serviço depois. Que, citando o exemplo anterior, que seria o cara do controller, por exemplo. Talvez você não vai ter esse controle mais. O controle ele vai te ajudar em outras atividades, numa análise de falha, numa melhoria de processo, numa melhoria dos planos de manutenção, N coisas que ele pode fazer depois, tá? Liderando projetos e tal. Eu conheço controllers que tinha capacidade de poder fazer isso. É um cara que você consegue puxar para depois colocar, por exemplo, no planejamento, se for o caso, ou então execução, como eu já falei aqui também. Então, hoje você economiza muito na questão do papel e você pode economizar muito também com relação ao tempo, tá? Então, você contratando o software, você consegue fazer primeiro, né? O cara consegue fazer as atividades do campo, você evita que o cara deixe a ordem de serviço na caixinha dele, você automatiza todas as informações. É claro que, né? Primeiro ponto, existem empresas, por exemplo, que a gente tem clientes que a empresa ela não permite que pessoas do nível abaixo de coordenador, se eu não me engano, entrem na empresa com celular por questões de segurança. Cara, não tem como para essa empresa pleitear um aplicativo de celular. Existem empresas, por exemplo, que ela vai ter que investir em infraestrutura, tem empresas que vai ter que investir, às vezes, pode ser no 3G, pode ser no aparelho, porque algumas empresas permitem que os próprios funcionários utilizem o seu aparelho
aparelho para as ordens de serviço, tem empresa que não vai permitir que isso aconteça, tá? Então vai variar de cada uma delas e você precisa identificar, no caso da sua, como que vai ser esse processo, mas pode ser um motivo, né? Às vezes, se você gasta muito com papel, você pode verificar o custo do papel que você gasta ali, em média por mês e já embutir isso aí no valor que você vai passar para o pessoal, fora que a informação no aplicativo está em tempo real. A não ser que você vai trabalhar offline, né? E às vezes você vai carregar a informação durante o dia e no final do expediente o cara vai subir para a nuvem, por exemplo, é, que já é melhor até muitas vezes que você tem um controle para dar baixa, né? Muitas empresas, né, pelo menos no meu caso, quando eu era programador de manutenção e eu era responsável por dar baixa nas ordens de serviço, eu demorava cerca de uma semana para dar baixa. Então, por exemplo, hoje é terça-feira. Então, hoje, no dia de ontem, segunda-feira, eu estaria dando baixa nas ordens de serviço da semana anterior, entendeu? Muitas vezes eu só conseguia saber se a semana anterior foi boa ou não na próxima semana, entendeu? É claro que com o tempo a gente foi criando hábitos e identificando alguns artifícios que nos ajudavam a identificar aquela semana como estava para tentar antecipar qualquer tipo de problema que pudesse ter, como, por exemplo, não cumprimento da programação semanal, não cumprimento do plano preventivo, ou até mesmo o custo de manutenção se fosse estourar. Então, a gente criou artifícios que a gente pudesse fazer isso, tá? Mas o tempo gasto hoje, né? O cara preencher no papel, para você passar para uma pessoa, para depois ela subir isso para dentro do sistema, é algo que você pode considerar também, tá? Um outro ponto que a gente tem aqui, quanto tempo vocês demoram para gerar seus indicadores de manutenção? Quanto tempo vocês demoram para gerar seus indicadores de manutenção? O que que acontece, pessoal? Aí, essa aqui vai ser uma complementação da outra. Eu já trabalhei em empresas que a empresa tinha um RP, as OS eram impressas no papel, elas iam para o campo. O cara executava, chegava na manutenção, alguém tinha que subir essa informação tudo para dentro do sistema. E aí, no final do mês, o cara retirava todas essas informações do sistema para poder preencher um Excel que era o arquivo ali de manutenção, com os indicadores de manutenção. Qual que é o problema que existe com relação a isso, né? É o que eu falei agora. Primeiro que assim, cara, você vai gastar, às vezes, pelo menos, se eu não me engano, a pessoa que eu conheço que fazia isso, ela gastava cerca de 3 dias por mês só para poder extrair uma informação que já estava dentro do sistema. É claro que ele já tem, sei lá, já tem cerca de 10 anos isso. Hoje existem ferramentas como Power BI, por exemplo, que você consegue fazer integração e você consegue otimizar um pouco mais isso, tá? Mas, acredito eu, tá? Porque hoje eu não sei como que essa empresa está trabalhando e como que esse amigo meu está trabalhando lá. Mas você primeiro que você vai demorar, mas considerando que, por exemplo, primeiro que você pode considerar que tem um BI, tá? Que vai chegar no mesmo ponto que eu estou dizendo para vocês. Se você não tem um processo que tem que assinar, depende de alguém para subir isso para dentro do sistema, tá? Então, como eu falei, às vezes, vamos supor que um mês ali tem 30 dias, né? Aí passou um mês, aí no outro mês, por exemplo, até o dia 3 você vai levantar todos os indicadores. Cara, se você não identificou antes, não deu baixa nas OS, não verificou custo, não verificou nada, pode ser que, por exemplo, né, você só vai descobrir no outro mês que o seu custo, por exemplo, está estourado e que você perdeu alguns indicadores. Disponibilidade, MTBF, MTTR, custo, cumprimento da programação semanal, cumprimento do plano de 52 semanas. Alguns indicadores você vai ver só no final. Qual que é o problema disso, né? Você vai controlar por mês, é, uma vez que o caldo entornou, você não tem tempo hábil para você poder correr atrás do prejuízo, né? Quando você tem uma possibilidade, você consegue otimizar o seu processo para que você consiga levantar determinados indicadores de forma mensal, ou pelo menos acompanhá-los, fica muito mais fácil de você identificar, por exemplo, na primeira semana, vamos supor que eu estourei o custo. Cara, eu tenho às vezes 3 semanas ali que eu consigo compensar o meu custo, né? Diminuindo ali um pouco algumas coisas, priorizando algumas coisas em detrimento de outras. E aí, a partir disso, você, no final das contas, né, você vai fechar o custo no que você queria. Mesma coisa, por exemplo, às vezes algum outro indicador, cumprimento, por exemplo, já aconteceu comigo, tá? Cumprimento do plano de 52 semanas e cumprimento da programação semanal.
Já aconteceu, por exemplo, de chegar uma semana e ela ser horrível o cumprimento do plano de 52 semanas. A gente não fez nenhuma preventiva numa inspeção. Porém, quando a gente conseguia identificar que a gente estava numa semana ruim, por exemplo, muitas vezes o que a gente fazia, né? A nossa planta não trabalhava toda em 3 turnos, tá? Era a nossa realidade. Às vezes ela trabalhava até de madrugada em determinado setor, mas começava a trabalhar, o pessoal da operação, da produção, começava a trabalhar um pouco mais tarde, tipo 10 horas da manhã. Então, às vezes, eu conseguia fazer, às vezes, uma força-tarefa, um mutirão para que o pessoal trabalhasse nesse período de 7 às 10. Nos equipamentos que a empresa não fosse trabalhar à noite, por exemplo, às vezes a gente deixava um cara de plantão, a gente utilizava essa galera de plantão para fazer algumas atividades, inclusive inspeção, lubrificação, às vezes, para poder compensar, ou muitas vezes, no final de semana o pessoal não trabalhava, mas da mesma forma tinha um cara, uma escala de turno da manutenção, tanto elétrica quanto mecânica, que o cara ia para a empresa para poder fazer aquelas atividades. Então, às vezes, a gente trocava. Cara, tem algum problema para você trocar hoje, você não ir? Não tem. Então, beleza, quem vai ser o inspetor, ele vai estar lá, por exemplo, no nosso caso, a gente tinha um inspetor, mas às vezes o inspetor tinha que fazer a corretiva, não era específico só inspetor, mas a gente chamava o cara para poder ir para lá e para pedir a ele para poder substituir o cara real daquele plantão e fez executar algumas atividades que ele não conseguiu executar durante a semana, por N motivos, seja por corretiva, seja por atestado, seja porque tinha um treinamento e foi avisado só de última hora, enfim, são N situações que podem acontecer. Então a gente pegava esses caras e pedia eles para poder ir no final de semana e a gente conseguia compensar. Então, às vezes, durante a semana a gente perdia, ou até mesmo na semana, mas como a gente tinha um horizonte para frente, a gente conseguiria mapear isso. E você só consegue se os indicadores forem gerados em tempo real, ou pelo menos com delay de uma semana, né? Que só vai ser possível se você tiver o sistema informatizado que vai te ajudar ali na otimização de tempo para poder gerar essas informações, tá? Gerar os relatórios dos gráficos de maneira automática, baseado nas infos que você já inseriu dentro do sistema, e se for possível também você agilizar o processo de apontamento e o processo de inserção das informações dentro do software também, tá? Via aplicativo, por exemplo. Então, se você sofre com isso aqui, olha, é algo que você está sendo cobrado, você pode começar a pensar baseado nesses argumentos que eu passei para você, tá? Um outro ponto que eu vou colocar aqui é como o seu custo de manutenção é calculado. Como o seu custo de manutenção é calculado. Então, falando um pouco de custo aqui brevemente, né? Nós normalmente temos, vai depender de empresa para empresa, mas são 2 tipos de CAPEX, ou 2 tipos de investimento, de custo, né? Um é CAPEX e o outro é OPEX. O OPEX é o custo operacional, o que eu preciso gastar para manter a minha operação, a minha manutenção funcionando, né? Para que a minha manutenção dê entregue disponibilidade para os equipamentos, tá? Então, basicamente, e o OPEX ele vai ser separado em mão de obra, materiais e serviço. E nós temos ali também o, o CAPEX, que é um investimento, né? E ele é muito utilizado para retrofits, para novos projetos, novos desenvolvimentos e tudo mais, porque tem uma influência, né? Do capital é diferente. Às vezes o capital do investimento é um capital que veio de uma verba em parceria com o governo, é uma verba que tem uma questão tributária diferente também, então eles são tratados de maneiras diferentes também, tá? Então, basicamente é isso. Então, pensando na manutenção. E detalhe, tá? Tem empresas que não tem distinção de CAPEX e OPEX, tá? Vai depender de cada uma. Mas vamos supor que você está controlando ali mão de obra, materiais e serviço. Se você for verificar, o seu custo de mão de obra não vai mudar muito, não, né? A não ser que você tenha um excesso de hora extra. O que vai variar mais é materiais e serviços, né? Então, vai ser os materiais que você compra, que você faz requisição para poder executar uma atividade, e os serviços que às vezes você vai precisar contratar, seja uma plataforma de levatória, locação de um equipamento, seja um serviço, uma peça que vai ser usinada fora, por exemplo, a rebobinamento de motor, por exemplo. Então, esses são os custos que, vamos dizer assim, que vai gerar uma maior variação e que exige uma maior atenção do seu controle, tá? Assim como a questão do interior, o custo é a mesma coisa, né? Então, a gente aqui acredita o seguinte: primeiro, que o custo de planejamento de manutenção ele tem que estar na mão dos planejadores de manutenção e tem que ser algo medido semanalmente. Por que na mão dos planejadores de manutenção?
O planejador de manutenção, ele é o cara que o tempo inteiro ele está abrindo requisição de compra, solicitando compra de material, ele está verificando se tem no estoque, ele está correndo atrás, está solicitando. É ele que prepara, né, toda a ordem de serviço e dá todos os recursos, provê todos os recursos identificados por ele, por o inspetor e outras pessoas, para entregar para o programador de manutenção, para ele programar. Então é ele que lida o tempo inteiro com o custo. O programador de manutenção, cara, ele não lida tanto com o custo, né? Quem lida mais é o planejador. Eu trabalhei numa empresa, que acho que é um caso um pouco mais raro, que lá a gente tinha um guindaste parado, um guindaste, na verdade, ficava por conta da empresa, e aí, muitas vezes, está na solicitação da ordem de serviço lá, entre os itens, os recursos do programador. Ficava por conta o guindaste, desculpa, ou plataforma elevatória. Ficava a cargo do programador de manutenção é, pedir, solicitar, solicitar aquela a parada daquela máquina, a utilização daquela máquina naquele período lá, tá? Mas normalmente o recurso todo é por conta do planejador de manutenção, então enxerga por isso. Se você faz o controle, né? Por exemplo, se o seu controle ele não é feito, é só de forma mensal, e só tipo assim, o cara do estoque me fala o tanto que eu gastei agora e coloquei aqui. Cara, isso é um problema muito grande de você fazer isso. Pelo que eu falei, que você tem uma chance de estourar muito o seu custo de manutenção. E, ao mesmo tempo, desculpa aqui, pessoal, que tem criança aqui, né? Quem sabe quem a gente como vocês aí que estão em casa aí já trabalhando aqui de home office, então pode ser que a gente tem crianças que às vezes eles falam um pouco mais alto, mais que tem aqui a questão do microfone, é, que tem abafador de ruído, pode ser que vocês estejam ouvindo aí, tá? Então peço desculpa para vocês aí, já já ali vai diminuir um pouco o barulho, tá? Mas aí o que acontece? Quando você tem um sistema, né, de um software de manutenção, onde você consegue inserir seus custos ali, principalmente integrar com o seu ERP, de tal forma que, dando baixa no material, no seu sistema de manutenção, você consegue dar baixa também no RP e vice-versa, né? Você consegue puxar esses valores, você vai ter um controle muito melhor na ordem de serviço, porque você precisa numa ordem de serviço colocar o custo que está lá. Isso vale tanto para o seu controle e tanto para a estimativa de histórico, para você ver o tanto que você está gastando com determinado material, que vai te ajudar também para calcular o budget, né, do seu próximo ano. O quanto que eu gasto com ponte rolante, por exemplo. Quando você tem um sistema informatizado, você consegue colocar isso, puxar relatórios que vão te dar uma perspectiva de quanto que você gasta, por exemplo, nas preventivas, ou quanto que você vai gastar de corretiva. Baseado nisso, você coloca ali uma gordura, coloca ali uma correção de acordo com a inflação, e aí você consegue fazer o seu forecast para o próximo ano também, tá? Então, com Excel vai ser difícil de você fazer todas as informações. Com o sistema informatizado de manutenção é mais tranquilo de você fazer. Se você estiver sofrendo com essa questão de custo aí, agora nós estamos em junho, muitas empresas começam agora a trabalhar com o forecast do próximo ano, né? Então, é algo que talvez você vai sofrer agora, mas quem está sofrendo agora não tem muito o que fazer. Já tem que pensar, na verdade, para o próximo ano, porque às vezes já vai estar aí e é sempre assim, né? Eu preciso do custo para o ano que vem para amanhã, né? Olha o que você consegue fazer para a gente aí. Um outro item também para a gente pensar aqui, né? Para vocês avaliarem, se é uma dor de vocês, que vocês podem levantar como causas para poder convencer o pessoal sobre o software de manutenção. É... hum, Esse é no caso da pessoa já ter um software de manutenção, que eu até comentei aqui já. Você trabalha para o software ou ele para você? E aí, pessoal, você pode medir o número de tempo que você gasta trabalhando para poder operar ele, tá? Se você está sentado muito tempo na frente do computador, exclusivamente para poder operar o software, que não são atividades que você de fato precisa fazer, é algo que você precisa parar para pensar. É claro, né? Às vezes, como eu falei, às vezes a sua empresa não permite que você tenha um aplicativo de celular, você vai ter que ter alguém de certa forma operando ali. Mas não manipulando de tal forma que você precisa o tempo inteiro mexer em atividades que talvez se você fizesse uma única parametrização, ele já resolveria tudo, né? E aí, como eu falei também, que ele tenha processos que sejam mais simples, práticos e intuitivos também, tá? Então, esse item a gente já falou bastante aqui. Você faz apropriação de horas.
todo mundo aqui já deve ter se perguntado, né? Deve ter se falado assim, né? Eu tô achando que o fulano tá voando, né? Ou então, voando no sentido de o cara tá passeando e o cara não tá trabalhando de fato, né? É, pode ser que seja verdade, pode ser que não seja, tá? Isso aí muitas vezes é um sentimento que às vezes a gente tem. Mas uma forma que a gente tem de provar isso é se o cara aponta as ordens de serviço dele, as horas dele na ordem de serviço, né? Então, se você faz isso pelo Excel, o cara pode até colocar hora início, hora fim e a assinatura dele lá, cara, mas ninguém vai parar para ficar controlando isso e aí vai pegar um relatório, por exemplo, que eu tenho X horas aqui que eu executei. Você vai ter que fazer isso manual. Se você já tem no sistema lá, é um campo que você vai ter que preencher ou via web, né? Ou via aplicativo de celular que ou o servidor local, caso o seu sistema esteja em servidor local, que ele vai inserir uma informação lá e depois você consegue tirar toda aquela quantidade, né? E que eu já vi aqui erros que podem acontecer para mais e para menos também. Então, por exemplo, a, 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 a gente sabe quem são as pessoas da empresa, por exemplo, que não param hora nenhuma, né? Quando você pega, por exemplo, às vezes pode ser que aquela pessoa, ela não para hora nenhuma, trabalhou muito, mas quando você vai ver o número de horas dele tá baixo. Cara, será que o cara preencheu todas as ordens de serviço ou não? Será que tem alguma coisa errada? Da mesma forma que muitas vezes você vê que o cara trabalhou demais. Poxa, será que o cara não errou no apontamento aqui de ordem de serviço também? Então são coisas que auxiliam no processo de você identificar se a sua mão de obra está de fato trabalhando ou não, né? Que além disso, né, a apropriação, ela também vai te ajudar a levantar os indicadores, como por exemplo o MTTR e o MTBF também. Esse é um outro ponto. E também pode ajudar com relação à disponibilidade ali também, né? É, são informações adicionais. Que vai te ajudar também o quê? Cara, se vai serviço, vai acontecer um serviço parecido no ano passado. Ninguém vai guardar essas informações de cabeça. Eu tenho um histórico disso aqui. Quanto tempo que eu precisei para poder parar essa máquina? Quando trabalhei com grandes paradas, a gente tinha sempre isso, sabe? Beleza, não lembro. Trabalhava com equipamentos da planta inteira. Depois que você faz, né? Como tinha alguns equipamentos parecidos, então o serviço era relativamente parecido, então a gente já conseguiria negociar um tempo ali que seria mais assertivo com a parada de máquina que a gente ia precisar negociar com a produção. Mas tem vezes que a gente não vai conseguir. Então, assim, cara, a gente não vou lembrar. Às vezes é uma manutenção que você faz a cada. Mesmo que seja de rotina, tá? Uma preventiva semestral, às vezes, um retrofit a cada 1 ano e meio. Cara, é interessante que você consiga buscar, de alguma forma, ter histórico para que consiga te auxiliar no planejamento e na programação dessas atividades também, entendeu? Então, a apropriação de horas, ela vai ser muito importante para todos esses quesitos, não só de indicadores, né? E detalhe, né? Você consegue buscar tudo isso e gerar um relatório também, como eu falei aqui também, tá? Um outro ponto aqui, uh, essa é boa. Você já deixou de atender alguma solicitação de serviço e foi cobrado por isso? O que acontece, pessoal? Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês. Como a gente não tem um processo, muitas vezes não tem um processo informatizado, onde as pessoas possam entrar lá e gerar solicitações de serviço, aqueles setores clientes da manutenção, como qualidade, segurança do trabalho, administrativo, produção, como não tem um lugar que eles possam gerar para a gente essa demanda de manutenção, essas informações todas elas podem ficar no o cara vai te deixar no papel, vai entregar o WhatsApp, o cara vai te ligar. E, cara, às vezes você vai na área do lado oposto da sala de manutenção, e quando você vai voltando, o cara te para, você tá pensando numa coisa, o cara te para, te fala um negócio, você fala aham com o cara continua andando, e aí depois o cara vai e te cobra, você nem abriu aquela solicitação de serviço ainda, que o cara poderia ter aberto, né? Ou então, às vezes, o cara mandou no e-mail e às vezes ficou travado no e-mail, ou então o cara te pediu para fazer atividade, o cara fica te ligando para te cobrar para saber como que tá. Quando você tem um sistema informatizado, onde você consegue controlar esses chamados, fica tudo muito mais fácil, porque você pode criar como padrão que as pessoas vão entrar lá dentro. E alguns sistemas, o Melvin, por exemplo, o cara consegue rastrear em qual etapa do sistema que a OS está. A OS, solicitação está aberta. Beleza. Então, agora, então a solicitação aberta significa que eu recebi a solicitação, mas eu não avaliei ainda.
a OS criada, por exemplo. Então, significa que a manutenção avaliou a solicitação de serviço e já gerou uma OS daquela solicitação. OS, mas não foi planejada ainda, tem processo de planejamento. OS planejada significa que a OS já está com todos os recursos já indicados, que já estão separados, falta agora só colocar na programação. E por aí vai, tá? Então, a gente tem casos aqui de clientes nossos que eles comentam com a gente que um dos maiores benefícios que eles tiveram com o software de manutenção foi o fato de conseguirem também controlar esses chamados de manutenção, que às vezes o pessoal falava que a manutenção perdia as informações, não atendia como eles queriam, mas é porque a informação também chegava para eles de maneira errada, né? E aquele negócio, né? Numa indústria, muitas vezes quando isso acontece, né? Às vezes quem grita mais alto, ou então quem martela mais, quem é mais chato, vamos dizer assim, tem seu serviço feito, às vezes de maneira mais rápida, mas é porque também o cara é muito pedante, né? Às vezes você é um cara tranquilo, você vai falar com o cara, aí o cara vai, esquece lá, mas tem um outro que fica todos os dias falando da atividade, e a dele passa na frente, e às vezes a sua também não é. Se está registrado dentro do sistema, o cara não vai esquecer aquela atividade, você não precisa ficar cobrando o cara o tempo inteiro, e vai entrar num processo de fluxo normal, de geração de demanda e cumprimento de demanda depois também, tá? Outra coisa interessante aqui, que é algo que eu já vi numa empresa recentemente, que ela queria, apesar de ter software de manutenção, ela não tinha software de manutenção, ela tinha as coisas no Excel. E aí que isso que vai te ajudar. Suas atividades são padronizadas. O que acontece, pessoal? Isso aqui acontece não só com empresa que não tem, que trabalha com Excel, não. Às vezes, até mesmo empresa que tem software tem esse problema. Você chega lá, por exemplo, preventiva da máquina tal. Cara, o que é preventivo? O que você fez na preventiva? A inspeção da máquina tal. Aí quando você vai ver, é só a inspeção. Ok, mas quais foram os itens que foram verificados? Alguns itens, existe uma necessidade de algum artifício, algum gabarito para você identificar se houve algum desgaste daquela peça? E qual que é o desgaste máximo, né? Então, por que acontece? Eu vou dar um exemplo nosso aqui. Eu, Eimar, ter uma experiência de vida diferente do Igor, por exemplo, né? E uma experiência profissional diferente também. Se você chegar para mim e falar, por exemplo, assim, vou falar do carro, tá? Eimar, vai lá e pega aquele carro e verifica todos os itens daquele carro. Eu vou verificar de uma forma, tá? O Igor vai verificar de outra. Pode ser que existam algumas coisas que vão ser comuns, que a gente vai olhar, agora pode ter coisas que uns vão olhar que o outro não vai olhar. E também, por quê? Não só por questão de experiência, mas também porque cada um tem um nível de detalhe diferente para as coisas. Então, por exemplo, às vezes o Igor pode ser uma pessoa muito mais detalhista, então ele vai em menos detalhes que eu talvez não vá, entendeu? Só que pode ser que sim, não significa que eu seja um ruim planejado, inspetor de manutenção, por exemplo. Só que eu preciso padronizar as atividades para tentar o máximo que, quando você, uma pessoa, for fazer aquela atividade, você vai garantir que ela vai ser feita, pelo menos você vai criar camadas de segurança para fazer com que as pessoas, e cercar, que as pessoas verifiquem as mesmas coisas. Então, por exemplo, beleza, pode ser que eu seja menos detalhista, mas se você já indicou ali o passo a passo do que precisa ser feito, o que precisa verificar, e colocou, às vezes, indicações de parâmetros para poder checar na máquina, por exemplo, vai existir uma tendência de você, se eu for o menos detalhista, né? Então pode ser que eu chegue pelo menos próximo ali, né, do cara mais detalhista, entendeu? E se você coloca muito avulso pro cara fazer, velho, o cara vai lá, vai olhar e vai fazer do jeito que ele quiser. E para ele tá bom, ele foi lá na máquina. O cara foi lá, passou o olho, tá tranquilo aqui, acho que não tem nada demais não, entendeu? E as pessoas são diferentes, cada uma dá uma atenção diferente ali pelo equipamento, cada um é, tem um nível de detalhe maior e também, às vezes, de importância também, né? Vou dar um exemplo, assim, meu carro, por exemplo. Cara, eu não sou um cara que sou apaixonado com carro. No meu carro eu faço as manutenções básicas, mas não sou o tipo do cara que vai olhando vários detalhezinhos como algumas pessoas ficam olhando, entendeu? E faz parte, entendeu? Tem pessoas, por exemplo, que, cara, o cara olha não sei quanto tempo lá, o cara... Vou dar um exemplo aqui, tá? Que é verdade. O Igor tem no Melvin, por exemplo, plano de manutenção da casa dele. Isso já demonstra que é uma pessoa detalhista, entendeu? É uma pessoa que tem, por exemplo, de quanto tempo eu vou mexer na caixa de gordura, de quanto tempo eu vou ter que mexer não sei aonde, quanto tempo eu vou mexer isso aqui, ele tem esse controle na casa dele. Eu não tenho, entendeu?
Então, assim, então existe uma tendência, por exemplo, de às vezes você pedir para eu poder fazer uma coisa e pode ser que eu vou fazer com o mínimo de detalhes algumas coisas com relação a ele, entendeu? Então a gente precisa padronizar esses itens, tá? Então você consegue fazer isso através de quê? Num software de manutenção, onde você tem tudo listado, fica mais fácil de fazer isso. Ei, mas isso aqui eu consigo fazer no Excel, por exemplo? Sim, você consegue fazer isso aqui no Excel, mas é o que eu falei, você vai para outro item, consigo fazer as atividades, eu consigo padronizar elas lá. Tá, mas quanto tempo que você demora para poder gerar essas OS preventivas, por exemplo, e inspeção, plano de 52 semanas, né? Você trabalha para o software ou o software trabalha para você? Então, tem todos esses itens aqui que você precisa levar em consideração que vai te influenciar em criar argumentos para poder colocar um software de manutenção dentro lá da sua empresa ou não, tá? Outro item que a gente tem aqui, seu time é pequeno e você trabalha em atividades burocráticas. Porque às vezes, pessoal, a empresa já tem um time muito pequeno, né? Às vezes é uma pessoa ali, é um planejador, programador, às vezes é um analista, que é um cara que tem que pedir material, o cara tem que gerar ordem de serviço, o cara tem que acompanhar novos fornecedores, o cara tem que fazer tudo, né? Se o cara não tiver um sistema, se o time do cara for pequeno, né, e ele não tiver uma ferramenta que possa auxiliar ele em atividades que não vai gerar valor para ele, é, cara, o cara tá fadado a desanimar com o processo dele, e muitas vezes a empresa vai perder aquele funcionário, né? Não que uma OS, gerar uma OS não fosse importante, cara, mas se um sistema pode fazer isso, para que que eu vou ficar fazendo isso no Excel? Para que que eu semanalmente vou ficar lá verificando todos esses pontos? Entendeu? Se eu consigo, às vezes, vincular, fazer uma integração de material junto com o meu sistema de estoque, colocando o custo lá, para que que eu vou pegar material por material, lista por lista, requisição por requisição, vou ficar subindo isso manualmente para um Excel? Entendeu? Então, principalmente quando o time é menor, é claro que, né? A gente já percebeu que dependendo do tamanho, existem algumas características de uma empresa que normalmente aumenta ou não a facilidade dela de contratar um software ou não, tá? É, porém, é, e se o time é pequeno? Né? Às vezes o software de manutenção, o valor que você vai pagar ali para ele, vai sair bem mais barato do que, por exemplo, uma pessoa que você vai contratar, entendeu? Você pega uma pessoa dessa, por exemplo, vou contratar um novo planejador de manutenção agora. Cara, às vezes você contratar o software de manutenção, ele consegue desafogar bastante, por exemplo, o programador, o analista, vamos dizer assim, e a partir daí você consegue otimizar mais o seu tempo, né? E como eu falei, a questão não é, muitas vezes não é o ganho de headcount, né? Provocar uma demissão de alguém, mas às vezes é suprir uma necessidade que já existe, ou então depois você vai remanejar aquela mão de obra para outro item que você julgar necessário, que é realmente necessário e importante para o seu processo ali, tá? Então, pessoal, assim, eu acho que é basicamente isso, tá? Eu acho que, como eu falei, né? Eu citei alguns itens aqui que é onde estão mais ligados assim à necessidade. Talvez, né? Um item que eu não coloquei aqui, é, deixa eu colocar aqui que acho que faz sentido. A gente falou de maneira indireta, mas eu vou falar de maneira direta aqui, né? Histórico de manutenção. Você tem? Então você precisa saber, né? Nós falamos de maneira. Às vezes o óbvio tem que ser dito, tá? Eu acredito. Então, assim, o histórico de manutenção, você tem histórico de manutenção, as empresas não têm. Cara, eu preciso gerar meu histórico de manutenção, entendeu? Ah, beleza, você precisa gerar seu histórico, mas você pode fazer no Excel. Cara, mas o tempo que eu vou gastar, e baseado em tudo isso que eu falei com vocês, né? Se vocês verificarem um item, normalmente, eu vou deixar 13 aqui, porque 13 é galo, né? 13 é galo, vou deixar aqui é, os 13. E um item vai puxar o outro, né? Então, eu acredito que você precisa pegar essas perguntas aqui, olha, responder essas perguntas para sua empresa, é, encontrar alguma forma de medir, né, o tempo que você perde, ou a questão financeira que você perde, tá? O quanto de financeiro que você perde por causa de algum problema, talvez uma corretiva que você não tem por causa de preventivo, por não fazer preventiva, por exemplo.
ou por uma falta de inspeção que você não tem, ou um custo que você está sempre andando atrasado, né? Então você só descobre que o custo é estourado depois que ele já estourou, e aí não tem muito mais o que fazer, então você vive sempre com a corda no pescoço de que não precisa estourar o custo, e aí pessoal, as empresas chegam às vezes no final do ano, chega dezembro, não faz mais nada, deixa tudo para o final do que vem, não entra com a nota fiscal porque a gente precisa atuar, é, 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 entrar dentro do custo e o cara não quer nem saber, a galera não quer nem saber se a máquina vai quebrar ou não. Não vou fazer e pronto, acabou, né? É, e se é algo que pudesse, que pode ser evitado, seria interessante que fosse evitado, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Então, deixa eu só colocar aqui, olha, para casa, né? Para casa. Avaliar quais itens acima se relaciona à sua realidade. Primeiro ponto. Encontrar uma forma de levantar o custo por ter um processo burocrático, uma parada de máquina que poderia ser evitada, por exemplo, o custo de oportunidade. Então, esses itens aqui, tá? Uma vez que você pegou todos esses itens aqui, separou, colocou todos esses itens aqui, na verdade, né? Máquina poderia ser evitada e tudo mais, fazer, fazer o payback. Então, por exemplo, o que seria o payback, né? Uma máquina sua mais importante hoje, né? O tempo de parada dela. Qual que é o tempo de parada dela hoje que ela tem? Qual é o tempo de parada que você tem? Qual que é o custo que ela tem? E aí você está olhando só o custo de manutenção. Você pode tentar olhar o custo de não produção também. Essa máquina produz X peças por hora, tá? Eu vendo essa peça a X reais. Quanto que eu deixei de produzir naquele momento ali? Que você pode agregar ainda o custo de manutenção. Porque as pessoas olham o custo de manutenção, mas as pessoas não olham o custo agregado da produção também. Entendeu? Tipo assim, o que que ela deixou de produzir. Então, isso você consegue colocar também. E aí, você consegue justificar, por exemplo, olha, essa máquina minha está parando X horas, todo mês. Cara, com o sistema, ela não vai parar, por exemplo, né? Então, um custo mensal que era, sei lá, de R$ 10.000 com essa máquina, eu vou ter o software agora, o software se paga. E aí você consegue trazer disso aqui para cá. Porque não adianta. A gestão vai querer ver números, ela vai querer ver dados. E você precisa arrumar alguma forma de criar esses dados para poder garantir que você vai ter êxito na contratação do sistema. Existem empresas que a cabeça é mais aberta, como eu falei no início, tá? É, e tem empresas que a cabeça é um pouco mais fechada, entendeu? Então você precisa ter números para poder e argumentos e lembrar das parábolas lá, fazer analogias que vão situar o cara na sua realidade, na realidade dele, né? E aí fazer com que ele consiga identificar e, poxa, realmente eu preciso executar isso aqui, preciso fazer também. Eu acredito que vai trazer valor para a gente, beleza? Pessoal, é isso. Espero que tenha feito sentido para você. Se ficou alguma dúvida também, pode mandar para a gente. Pode mandar através das redes sociais. Tem pessoas que assistem essa live depois, tá? E aí a gente pode, às vezes, conversar um pouco mais próximo. Muitas pessoas perguntam para a gente aqui, tá? Como ajudar essas pessoas a provar que o software é importante na empresa dela. E aí a gente cria. Esse aqui acho que são os principais argumentos que a gente utiliza. E são as principais perguntas que a gente faz para o pessoal para ouvir, entender a necessidade deles e dar um direcionamento de como eles vão conseguir. Passar essa informação para frente e vão conseguir uma aprovação e sentar na mesa para conversar com o pessoal, beleza? Forte abraço, pessoal. Nos vemos na quinta-feira, essa semana, em mais uma live nossa. Valeu!